A seguir, IIGD Irajá. Quando um cristão, uma cristã, um homem de Deus ou uma mulher de Deus, sendo de oração, firmes com Jesus, alguns, passando por uma pressão violenta, um aperto, logo se revoltam contra Deus. Poxa, sou fiel. Por que Deus permitiu? Por que Deus não me atendeu? Por que isso está acontecendo comigo? Vamos lá, irmãos. Daniel não tinha tudo para dar uma parada e fazer reflexões e dizer assim, peraí, eu sou fiel a Deus, fui tirado da minha terra, fui tirado do meio do meu povo, não deixo de ser um prisioneiro, estou aqui num reino estranho, nessa terra estranhíssima para mim, estou no meio disso tudo aqui, faço tudo certinho, não cometo erro nenhum, não estou em pecado. Por quê? Se ele pensasse assim, irmãos, ele seria como todo mundo ou como muita gente. Mas não. Por que nós estamos vendo Daniel como um exemplo? Exatamente por isso. Porque ele fez a diferença. Daniel, no meio de todos os judeus, todos, ele se manteve no reino da Babilônia, fidelíssimo a Deus. A esposa se converte, o marido fica contra ela. Que isso, pastor? Sim. Sim ou não? O filho se converteu. O filho se converteu. O pastor Sérgio não está aqui agora. O filho se converteu. A mãe ficou revoltada. Não quero meu filho crente. Eu não quero meu filho dentro dessa igreja. Eu não quero meu filho dentro de igreja. Meu filho com a Bíblia na mão. Quem passou por isso aqui? Levanta o seu braço. Levanta o braço, vamos lá. Quem passou por isso, gente? Levanta o braço. Não quero. Algum outro grau de parentesco? Vamos lá. A esposa se converteu e o marido disse, não quero você dentro de igreja. Quem? Vamos lá. Tem um. A menina ali se converteu, o marido pulou, que só misericórdia de Deus. Ela ficou firminha orando, daqui a pouco quem estava aqui pedindo para aceitar Jesus? Ele. Meu irmão, não tem vida sem Cristo, meu irmão. Então, irmãos, o Daniel, ele não mudou o comportamento, porque ele não mudou por dentro. Então vamos aqui, igreja. Perseverança é um fruto que se apresenta a olhos físicos, a olhos vistos, você vê. A pessoa é firminha, ela se mantém. Mas isso faz parte do caráter que está formado como uma construção dentro dela. Tem um coração firmado em Cristo. Tem um coração firmado na palavra. Tem um coração firmado na oração. Tem um coração firmado na sua salvação eterna. Ou seja, a minha vida espiritual é minha. Ninguém me muda em detrimento de nada. Sou de Jesus na segunda, sou de Jesus na terça, sou de Jesus na quarta, na quinta, na sexta, no sábado, domingo e sou de Jesus. Mas nem todo mundo é assim. É lamentável, irmãos. É lamentável. Há pessoas que têm um comportamento espiritual violento, tremendo. Quem olha parece até que só falta ter asa para subir. Mas vai conviver em casa. Os frutos. Então, irmãos, Daniel, quando soube que a escritura estava assinada, ele tinha tudo para ficar. Tudo, da parte terrena, humana. Chateado, aborrecido, murmurar. Não. Ele não mudou o comportamento em absolutamente nada. Ele produzia frutos dia após dia, com fidelidade, primeiramente a Deus e depois diante do rei. O que nós vimos também? O cristão, leva a sua vida no dia a dia, mas ele não percebe e nós não sabemos em que momento o Espírito Santo está visitando alguém que está perto da gente. Aquela pessoa faz parte do nosso meio, local de trabalho, vizinhança, parente, chegado, chegadinho, ou não tão chegado, mas faz parte. E aí, num determinado momento, o Espírito Santo vai lá na casa daquela pessoa, ou local de trabalho, ou quando ela deita, dá uma relaxada, vai lá dentro dela, para mostrar que exemplo de cristão.
Chama-se o dia. Abre em 1 Pedro. Primeira carta de Pedro. Capítulo 2, versículo 12. Podemos ir juntos, irmãos? Vamos? Tendo o vosso viver honesto entre os gentios, para que naquilo em que falam mal de vós, como de malfeitores, glorifiquem a Deus no dia da visitação, pelas boas obras, observem. Nós nunca sabemos e nunca saberemos, tá? Esses momentos exatos que pelo Espírito Santo de Deus, alguém das nossas relações, ou do nosso meio, esteja sendo visitada pelo Espírito Santo, e o Espírito Santo dentro daquela pessoa, trabalhando frutos de quem lhe pertence. Se o Espírito Santo tivesse, irmãos, mais materiais para trabalhar, com certeza mais pessoas já teriam se convertido ao cristianismo. Quem crê nisso? Materiais. Falta material, falta conteúdo. Existe muita fachada religiosa, muita aparência, mas pouco conteúdo. Literalmente, pouca riqueza. Às vezes o baú é atraente, mas quando abrem é joia falsa. Literalmente joia falsa. Às vezes a pessoa, irmãos, sendo de Jesus, passando por uma pressão no local de trabalho, uma perseguição, se revolta. Faz fofoca com os amigos para tentar jogar os amigos contra o chefe, porque ouviu que o chefe está chateado, ou porque os amigos foram lá também fofocar. Enfim, tem gente, irmãos, que esquece que é templo do Espírito de Deus. Ou seja, o Espírito de Deus mora dentro de mim. Então eu tenho de ser um exemplo de vida e fazer o quê? Muito esforço. Meu irmão, não é fácil. Não vem dizer que é fácil. Você ser contrariado e guardar o seu coração para se manter limpinho, purinho. Você ser tentado, e você ficar vigilante com as águas do Espírito Santo lavando, trabalhando e dizer: não caio, não adianta que eu não vou dar lugar. E aí? E você firminho na presença de Deus? Pois Daniel fez isso. Irmãos, Daniel não podia imaginar que o Senhor Deus estava visitando o rei através dele. Que isso? Sim. O rei observava Daniel a nível profissional. O rei observava Daniel no seu caráter. Bom, um homem como ele só vai fazer bem ao meu reino, porque ele é honesto. Eu não vou ter prejuízo nenhum. Eu vou pô-lo como autoridade. Eu vou pô-lo sobre o meu reino. Um homem como Daniel é confiável. Eu não vejo ele de grupinho. Eu não vejo ele com fofoquinha ali. Todas as vezes que eu ouvi, ele fala corretamente dentro do sim, sim, do não, não. Ou seja, ele não joga a conversa fora. Então não vou correr o risco da maledicência. Como eu disse, tem gente que fica procurando as falhas e os defeitos para expor. Irmãos, isso é coisa grave. Às vezes é o marido que fala mal da própria mulher para colegas e amigos. Às vezes é a mulher, a esposa, fala mal do marido. Olha, nem fala mal e nem muito bem. Às vezes é melhor. É melhor? Se fala mal, vai contra a palavra de Deus. Está fazendo uma coisa feia demais. E se fala muito bem, desperta o quê? Inveja. Olha. Mas não é isso. Então, a melhor coisa é fazer como Daniel. Fazia o seu trabalho e ficava na dele. Agora ele servia a Deus. Diante de Deus ele derramava o coração. Vamos orar. Se tem alguém com quem a gente pode contar tudo, falar tudo, derramar o coração, rasgar. Com quem? Com Deus.
com Deus. Aliás, é com ele que se deve fazer isso. Só que o Daniel não sabia. Então, a olhos humanos, o rei estava observando Daniel, porque teria segurança no seu reino confiando em Daniel. Mas o que o rei também não sabia era que o Espírito Santo estava visitando Daniel para dizer: você não quer ser igual a ele não, seja meu servo. O rei da Babilônia, pastora. Abre em Daniel capítulo 6. Vamos ver o rei de Daniel se convertendo ao Deus de Daniel. Vamos ver o rei da Babilônia se convertendo ao Deus de Daniel. Daniel capítulo 6. Nós fomos no versículo 10, não fomos? Dá uma paradinha. Eu estou pulando assim as partes, porque vocês me disseram pela mão assim que ergueram, que todo mundo conhece a história de Daniel. Quem já leu o livro de Daniel? Quem já leu? Faz assim. E agora mudou de figura. Agora mudou de figura. Atenção. Bom, aquele decreto, houve uma conspiração contra Daniel. Então, quem sabe diz amém. Tá? Que amém. Eu vou voltar. Eu não estou na Igreja da Graça de Irajá. Vou voltar. Igreja de Irajá. Amém? Amém. Agora melhorou. O rei da Babilônia assinou o decreto. O rei era o rei Dario. Os reinos foram... Daniel passou por 3 reis. Daniel foi passando. Daniel passou por um, por outro. Chegou agora o rei Dario. 3 ou 4 reis. Agora tem que ver isso. Vamos deixar isso de lado. O Daniel chegou ao rei Dario. O rei Dario assumiu o trono e Daniel está lá no reino. Então ele observava demais o Daniel. E foi ele quem pensou, né, em confiar a autoridade sobre o Daniel, sobre aqueles 3 e sobre todos os outros. Ele era um dos 3, agora ele ficaria sobre eles. Então eles fizeram reassinar o decreto, porque era a tradição deles. O rei assinou, meteu o anel dele lá, chancelou o documento. E o que o documento regia? Se alguém fizer uma petição a qualquer um ou a qualquer Deus, seja lá quem for, a qualquer Deus, fosse quem fosse, seria posto numa cova cheia de leões, e leões famintos, hein? E assim foi feito o decreto, foi assinado. Bom, levaram o decreto para o rei, ele assinou e ele não teve alternativa. Bom, já assinei, isso é costume mesmo do nosso povo, então me chamem o jovem Daniel. Por quê? Vamos, me chamem lá o jovem. Aí chamaram o Daniel, trouxeram Daniel, no versículo 16. Versículo 16. Lê comigo agora. Então o rei ordenou que trouxessem a Daniel e o lançaram na cova dos leões. E falando, o rei disse a Daniel: o teu Deus, a quem tu continuamente serves... Dá uma paradinha. O que o rei observou? O rei observou a perseverança de quem? Em quê? Na oração, servindo a Deus, no serviço, no comportamento, no caráter. O que o rei observou? Daniel é um homem de Deus. O rei chegou a essa conclusão, porque viu que ele continuamente servia, ou seja, com tudo que houve uma conspiração contra... O rei sabia que era conspiração. Houve a conspiração contra o Daniel. E ele não mudou o comportamento. Ele não foi lá fazer queixa para o rei, ele era um dos 3. Ele podia ter chegado: rei, preciso falar com o senhor. Tem 2 aí no meu encalço, como Sherlock Holmes. Não, nem conhecia. Tem 2 aí no meu encalço, junto, eles formaram um grupo, reuniram vários outros, e eles estão querendo me derrubar. O Daniel não fez isso. O Daniel não foi se defender diante do rei. A gente vai crescendo, irmãos, e vai aprendendo. Você sabe quem justifica o cristão? A Bíblia diz que é Deus que nos justifica. Então diga: é Deus que me justifica. Diga: Deus me justifica. É Deus que me faz justiça. Diga: minha justiça vem de Deus. Aprenda, meu irmão. Busque os seus direitos legalmente, mas a tua justiça vem de Deus. Ela não vem do homem. Coloque isso no seu coração.
Às vezes as pessoas confiam tanto nas pessoas, confiam tanto e se machucam. Às vezes põem um voto de confiança tão sério e se quebram. Literalmente se arrebentam. Então vamos lá. O rei está observando Daniel pelo Espírito de Deus, irmãos. Deus está mostrando para aquele rei se salvar. Que isso? Para ele acordar de todas as loucuras que ele fazia. A Babilônia mesmo, era tudo que não prestava. Mas era o antro da aparência do luxo, da beleza. Como é o mundo? Mas e aí? Bom, joga o Daniel dentro da cova. Deus manda os anjos lá. Ele diz que o anjo de Deus, vamos lá, rapidamente. Versículo 19. E pela manhã cedo se levantou e foi com pressa à cova dos leões. E chegando-se à cova, chamou por Daniel com voz triste. E falando, o rei disse a Daniel: Daniel, servo do Deus vivo, dar-se-ia o caso que o teu Deus, a quem tu o quê? Irmãos, eu estou certa. O rei observou Daniel a tal ponto que viu a continuidade da fidelidade de Daniel a Deus. Ou seja, nada muda esse rapaz. Ele não se revolta contra esse Deus, não. Ele serve continuamente. Fizemos um decreto. Eu assinei. Ele foi parar dentro da cova. Será que ele ainda está vivo e continua fiel a esse Deus que permitiu que ele fosse para dentro da cova? Isso é importante você observar. Deus não impediu o Daniel de ir para a cova. Deus foi junto com ele para a cova. Leia comigo versículo 21 e 22. Então Daniel falou ao rei: ó rei, vive para sempre. O meu Deus enviou seu anjo e fechou a boca dos leões, para que não me fizessem dano, pois foi achada em mim inocência diante dele. E também contra ti, ó rei, o meu Deus enviou o seu anjo. Quem era o anjo de Deus, irmãos? Eu não acredito que vocês fazem escola bíblica. O anjo do Senhor não é Jesus? Jesus não era o anjo de Deus? Então, meu irmão, Deus foi para dentro da cova junto com o Daniel. Irmãos, quem foi que disse que quem se converte não passa a luta? Fala para mim, quem foi que falou? Quem foi? Alguém te falou? Pergunta para o teu irmão, teu vizinho, alguém te falou? Alguém te falou que você não vai passar a luta? Alguém falou que você não passa a luta? Não, meu irmão, tem cristãos que são comédia, sabia? Meu irmão, aceita Jesus, que você vai andar no céu aqui na terra. Meu irmão, aceita Jesus, você vai para o paraíso. Tá bom, tu vai para uma fornalha. Por quê? Porque a família vai ficar contra você. Você agora é crente. Você é crente. Você é evangélico. Se souberem que se tornou dizimista, aguenta o rolo compressor, meu irmão. Aguenta o rolo compressor. E se for espiritual, que gosta de trancar no quarto, nos dias de folga, num feriado, e que gosta de oferecer primícias a Deus, 6:30 da manhã está na igreja, 6:30 da manhã estou na casa de Deus. Caramba, meu irmão, a marreta desce. Desce ou não desce? Desce ou não desce? Desce, meu irmão. Glória a Deus. Se você quiser agradar a Deus, você vai aborrecer muita gente. Que isso, pastora? Lucas capítulo 14, versículo 26 e 27. Vamos juntos? Se alguém vier a mim e não aborrecer seu pai, e mãe, e mulher, e filhos, e irmãos, e irmãs, e ainda também a sua própria vida. Quem de vocês foi ganho por um parente que serviu a Jesus primeiro que você? Levante seu braço. Você perseguiu? Não minta para o Espírito Santo. Quem soltou a língua? Levanta a mãozinha bonitinha, vai. Levanta a mão da verdade. Levanta a mão da verdade. Esconde a da mentira. Balança a mão da verdade. Sim ou não?
Meu irmão, está aqui, está aqui, está aqui. Eu, quando me converti, minha mãe me proibiu de entrar na casa dela. Eu já contei isso várias vezes aqui. Quando eu me converti, foi a primeira da família, minha mãe me proibiu de entrar na casa dela. Crente na minha casa não entra. Crente na minha casa não entra. Meu irmão mais velho ficou 16 anos sem falar comigo. Minha mãe é crente. Quer saber de crente? Vem com essa Bíblia, esse livro velho, esse livro arcaico. É assim que funciona. Quando Jesus entra, a luz afasta as trevas se dissipam, ficam apavoradas. Quem está em trevas não aguenta olhar para Jesus. Meu irmão, não diga que não. Agora, o rei observava o Daniel. Eles nos observam. Você está pensando que teu vizinho não te observa? Você está achando que teu vizinho não te observa? Que ele encontra uma falhinha em você. Está vendo a minha roupa, meu sapato? Estou tudo branco, dia de Santa Ceia eu gosto de tudo branco, né? É a mania, o pessoal não estranha não. Bom, também se estranhar, paciência. Você já pensou você todo de branquinho e caiu um pingo de café? Caiu um pingo de café. Quando alguém vier assim para falar com você, os olhos vão primeiramente onde? No pingo do café. A primeira olhada é para o pingo. Não é para o todo, é para o pingo. Mas depois, provando os frutos, que não terão sabor de café. Incrível, irmãos. Deus estava trabalhando o rei Nabucodonosor, o rei Dario. Deus estava trabalhando nele. Olha só. Foi ele que assinou o decreto para que se pudesse reconstruir Jerusalém. Ele não tinha noção, mas Deus chamava a atenção dele. No fundo do coração dele, ele queria ser como Daniel. Ou seja, eu queria ter esse caráter. Eu queria ter essa postura de não cair no erro. Que o rei vivia em regra de orgias, né, pessoal? E aí? Então vamos lá. Volta em Daniel rapidamente, que agora vem a parte gostosa e a parte final. Vamos lá? Daniel capítulo 6. Aí, irmãos, o rei se converte a Deus, ou seja, ele agora crê no Deus de Daniel. Versículo 25. Daniel 6, 25. Quem vai ler comigo? Em todo mundo, pessoal, toda a igreja. Então o rei Dario escreveu a todos os povos, nações e gente de diferentes línguas que moram em toda a terra: a paz vos seja multiplicada. Da minha parte é feito um decreto, pelo qual em todo o domínio do meu reino os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel, porque ele é o Deus vivo e para sempre permanente, e o seu reino não se pode destruir, porque o seu domínio, 27, ele livra e salva e opera sinais e maravilhas no céu e na terra. Ele livrou Daniel, versículo 28. Daniel prosperou e o rei creu no Deus de Daniel. Teu chefe vai crer no teu Deus, meu irmão. Teu vizinho vai crer no teu Deus, meu irmão. Teu colega de trabalho vai crer no teu Deus. Mulher, teu marido vai crer no teu Deus. Filho, o teu pai, tua mãe vão crer no teu Deus. Fantástico, não? Sim ou não? Quem podia imaginar que o Espírito de Deus estava trabalhando no rei Dario? Quem podia imaginar que o rei da Babilônia estava sendo visitado pelo Espírito Santo? Ele olhava, né, pensando no lucro que ele teria na administração do seu reino. Mas Deus trabalhava dentro do rei para dizer: por que não ser como ele? Diga graças a Deus. Diz para o seu irmão: somos luz no mundo. Diz para o outro lado: somos sal da terra.
Igreja Internacional da Graça de Deus, Avenida Monsenhor Félix, 1120, Irajá.